Finalmente, vamos para os impactos regionais. Vejam, segue. Note que, então, a Amazônia é diferente, não é um clima contínuo, igualzinho. Naquele período de 47, na realidade, a base de dados aqui são dados de chuva observados de 1950 a 76, comparados, então, com a média do período todo. Chovia mais no centro-leste da Amazônia e chovia menos nos Solimões, no Madeira, no Juruá. E está acontecendo de novo. Então, vejam que os dados passados mostram que esses períodos foram mais secos. Minha grande preocupação está aqui, ó, que pega, inclusive, Minas Gerais. Aqui são as vertentes. Daqui os rios saem para o Equador, daqui os rios saem para o sul. Há uma tendência, então, de nesses próximos 20 anos, se o Pacífico continuar frio, de repetir o que aconteceu entre 47 e 76, com menos chuva nessa região e, claro, também, em média, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve sofrer também uma redução da ordem de 10% a 15% de chuva, dependendo do local. Segue. Os últimos 11 anos mostram que a região mais afetada do Brasil, vamos lá, minha jovem, é essa região que pega Tocantins, sul do Maranhão, o leste do Pará e o oeste da Paraíba, que é a região da expansão agrícola. Quer dizer, a soja está subindo por aí e os agricultores vão poder, possivelmente, ter uma surpresa de, nos próximos 20 anos, uma região que era bastante chuvosa, ter da ordem de 300 a 500 milímetros de redução de chuva por ano. Em torno de 20% de redução. Invernos, preparem-se vocês do sul, invernos mais rigorosos. Esse aqui é o de 2007 e 2008, onde mostram, está no Rio Grande do Sul, por exemplo, temperaturas de 3 a 4 graus abaixo da média durante esse período, se manifestando por geadas, massas de ar polar mais intensas. Agora, nesse ano, não saiu uma linha sequer na mídia brasileira, mas entrou uma massa de ar polar ao longo do Rio Paraguai, agora em junho, e matou milhares de toneladas de peixes, anfíbios e répteis. E até gado morreu com a entrada dessa massa de ar frio. Basta dizer para vocês que no último resfriamento, de 47 a 76, o cultivo do café no oeste do Paraná foi completamente erradicado. Acabou o cultivo do café no Paraná, porque o cafeeiro precisa de 4 anos para entrar em regime de produção. Se, em média, a cada 3 anos você tem uma forte geada, mata a planta, você é obrigado. O café, então, mudou de geografia. Ele subiu para Minas Gerais, para o Espírito Santo, sul da Bahia, e os sulistas venderam suas terras, pequeno agricultor, e foi desbravar o Mato Grosso e o Tocantins. Quer dizer, vejam o que um período frio faz na demografia do país. Simplesmente mudou a distribuição demográfica do país em função do mau sucesso que esses pequenos agricultores tinham. Mas, paradoxalmente, volta um minutinho aí, a Amazônia, ó, nesse período, fica mais quente. Por quê? Porque o que controla a temperatura lá é a cobertura de nuvens. Se fica mais seco, tem menos nuvens, entra mais radiação solar e produz secas na Amazônia, como a de 2005, que não tem nada a ver com aquecimento global. Segue. Minas Gerais. Eu peguei o norte e o sul, infelizmente ainda a gente está trabalhando nessa base de dados, mas pegando aqui Belo Horizonte, vejo que durante a fase fria houve uma redução da ordem de 10% de chuva. A redução ocorre principalmente a partir dos meses de março, aqui a barrinha em azul é a fase fria do Pacífico, de 47 a 76, e a barrinha vermelha é de 77 a 98. Note que durante a fase fria, janeiro chovia menos, tá? Mas, em compensação, outubro e novembro, até dezembro, mais chuva em Belo Horizonte. E os meses secos daquele período se tornaram ligeiramente mais secos.
Isso tem outras implicações, como, por exemplo, período mais seco, inversão de temperatura durante abril a outubro. Aqui é uma depressão. Então, o que acontece? A dispersão atmosférica, por exemplo, é prejudicada e há aumento da poluição do ar nesse período em função desse clima que vai se estabelecer. Ao longo do tempo, você percebe que antes de 76 o clima era mais bem comportado, com exceção desta seca de 64, que pode estar ligada à erupção do vulcão Monte Agung, em 63. Que os vulcões têm a tendência de esfriar o clima global, torná-lo mais seco e reduzir a precipitação. Então, com exceção dessa seca de 64, que foi generalizada, nós tínhamos um clima mais bem comportado, embora a média de chuva fosse abaixo do que esse período agora de 77 a 98, em que a amplitude do clima, ou seja, a variação entre um ano chuvoso e um ano seco, era muito grande. Segue. Terminando. Eventos extremos sempre ocorreram, independente do clima estar meio grau para cima, meio grau para baixo. Então é importante a previsão do tempo, é importante a prevenção, a adaptação, para que a gente possa proteger o cidadão, principalmente nas grandes cidades. Porque a tendência do homem se aglomerar nas grandes cidades faz com que ele se torne mais vulnerável. Há 70 anos atrás, nós tínhamos 30% da população nas cidades e 70% no campo. Hoje nós temos o contrário. No Nordeste, 80% da população está nas cidades. A China retirou 400 milhões de pessoas do campo e trouxe para as cidades para fazer parte do processo produtivo. 400 milhões de pessoas. Hoje é um fenômeno global. 55% da população mundial já vive nas grandes cidades. O resultado é que todo evento severo hoje vai ter um impacto muito maior na sociedade do que tinha antes. Nós não temos como evitar isso. Temos que prever, temos que nos adaptar, temos que fazer uma ocupação do espaço urbano de uma forma mais racional. CO2 não controla o clima global. CO2 não é vilão, não é gás tóxico. Vocês aprenderam isso na escola. O homem e os animais não são autossuficientes em matéria de alimentação. Quem é que produz alimento para nós? São as plantas. Como é que ela faz? Ela retira esse vilão que é o CO2. E em presença de luz e água, produz amídos, açúcares e fibras dos quais nós nos alimentamos. Já foi provado em inúmeros ensaios agronômicos que quando você dobra a quantidade de CO2 na atmosfera, a produtividade das plantas aumenta de 30% a 50%. E no Jurássico Superior, a produtividade, gás carbônico era 7 a 10 vezes mais concentrado do que hoje. A produtividade vegetal era tão grande que as lagartixas viraram dinossauros, de tanto que elas tinham que comer. Reduzir emissões é inútil. O Brasil, na última reunião em Copenhague, na COP15, mandou 800 representantes. Uma delegação de 800 representantes. A minha vingança foi que quando eles chegaram lá, a temperatura 10, 12 graus, abaixo de zero, e não puderam fazer o turismo que eles acharam que iam fazer. Agora, quem quer ir para Cancún, no México, agora, em novembro? Todo mundo, claro. Quem sabe vocês integrem mais uma grande delegação brasileira que vá lá simplesmente para passear e não chegar a lugar nenhum. Período chuvoso, atenção, deve apresentar maior frequência de tempestade, pode apresentar veranicos, que vai ser muito ruim para a agricultura, 2, 3 semanas sem chuva. E o que nós observamos, olhando alguns postos, o Brasil é muito grande, redução dos dias com chuva no período seco. No período seco vai ser mais seco e, por exemplo, no sul, tempestades severas, principalmente da primavera, na mudança de estação. Tá? E se for um ano de El Niño que persista além de maio, que os El Niños vão ter a tendência de morrer
em abril, maio, mas se ele persistir além de maio, então o sul pode ter tempestades severas também em maio. E atenção, não é porque o homem não controla o clima global, que não interfere no clima global, que nós vamos deixar de lado a conservação ambiental. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dando aval para ninguém destruir o ambiente. Acho que todas as medidas que vierem a favor da conservação ambiental, redução da poluição de água, ar, solos, métodos de conservação de energia, eficiência, melhorar a eficiência energética dos nossos motores, da nossa mudança de hábito de consumo, enfim, tudo isso é ótimo. Porque se nós não fizermos isso, a humanidade não sobrevive nesse planeta. O planeta não tem problemas. Quem tem problemas somos nós, que nós os criamos. Se nós formos eliminados, o planeta se recupera. E aí está como alguns cientistas conseguem aumentar a temperatura do planeta. Segue? Muito obrigado, era só isso que eu queria.